Geralmente, quando a gente pensa num tema para trazer aqui para o Celebrar, esse tema, de alguma forma, a gente ouviu como um profundo desejo das mulheres com quem convivemos, com quem partilhamos, com quem caminhamos. Esse desejo de amar e ser amada. Eu diria que, como diz o nosso tema, esse é um desejo profundo da alma da mulher. E na nossa história, a gente tem pessoas que nos ajudam na caminhada, que nos inspiram, nos desafiam, nos ministram. E a Doreli é uma dessas pessoas. Na minha vida, é uma amiga querida. E teremos muito a dizer sobre o currículo da Dora. Dora é psicóloga clínica, participa de vários movimentos, ações, projetos, especializações, mestrados e tudo mais. Mas Dora é uma seguidora de Jesus. E eu sei que é com esse coração que ela vai partilhar a palavra aqui conosco, ela vai nos ministrar nessa manhã. Então, Dora, com muito carinho, nós te recebemos e te agradecemos por essa doação de tempo, de vida, de pensamento, de oração para esta manhã entre nós. Deus te abençoe, querido. Obrigada. Vocês podem perceber que eu já me sinto em casa, né? Eu que quero agradecer, Silvia, pelo convite, pela oportunidade. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que se dispuseram a estar aqui nessa manhã, que dispuseram o seu coração, e o seu coração que diz, olha, toma uma atitude de ir buscar aquilo que o teu coração está pedindo. Acredito que nenhuma de nós estamos aqui simplesmente por um programa de sábado de manhã, um sábado chuvoso, um sábado que poderíamos ficar em casa, mas não, estamos aqui. E eu gosto muito de metáforas. Eu trabalho na minha linha teórica, a gente trabalha muito com símbolos. E eu gostaria que, neste momento, nós pudéssemos trazer a nossa imaginação e criarmos aqui um momento de festa, um momento de celebração de ser mulher. Mas também a celebração da consciência que nós vamos tendo dia a dia de quem nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós não só no nosso lado luminoso, mas também nos nossos lados sombrios. Não só termos a consciência das feridas curadas, mas também termos a consciência das feridas ainda em tratamento. Se viemos aqui hoje para falarmos de amor. Amor é a busca maior que a nossa natureza humana busca. Ela busca o amor. Eu diria que a nossa alma busca o amor porque pelo amor que Deus dispensou quando nos fez. Assim como diz o Salmo 139, que ainda quando éramos uma substância sem forma, a presença de Deus estava ali. E essa presença que nos chama de volta ao que somos hoje. Então a alma, ela busca o amor. Porque fomos feitas por um ato de amor de Deus. Um ato silencioso. Uma presença que nos conferiu tudo aquilo que somos, ainda quando nem forma tínhamos.
Mas naquele momento é como se o Espírito de Deus colocou o Espírito de vida em nós. E o Espírito de vida em nós clama por vida. E vida clama por amor. E amor clama por alma. O que é alma? Temos muitas definições sobre alma. Muitas. O salmista é aquele que mais expressa, que mais fala de alma. Onde estás, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que te inquietas, ó minha alma? Te aquieta. Porque o Senhor te faz bem. Alma, ela tem a ver com o nosso espaço de interioridade. Alma é a nossa psique. A alma é o nosso psicológico. A alma é onde estão todos os registros da nossa história. Todos os registros das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso, falarmos de alma é falar de memória. Que o Espírito possa nessa manhã trazer à nossa memória aquilo que a nossa alma traz e aquilo que a nossa alma quer apresentar a nós, para que possamos ver, para que possamos pegar, para que possamos amar aquilo que a nossa alma está nos mostrando. Acredito que a maioria de nós aqui, quando falamos de amor, amar e ser amada, a gente gostaria de ter uma fórmula, de termos os 7 passos para amar e ser amada. Não existe. Se alguém te ofereceu isso, desculpa. Isso não vem da alma. Não existe fórmula. Primeiro porque a nossa alma é única, é singular. A minha alma não é igual à sua. E acho que essa é uma questão fundamental para a gente começar a nossa caminhada. De que eu sou única, eu sou singular. Portanto, aquilo que eu busco em mim só está em mim. E Deus vai comigo nessa busca para iluminar, para me dar, para me mostrar aquilo que é meu, que tem um nome, Dora. Alma não tem GPS. Alma não dá para tirar xerox e te dar, olha, faça esse caminho. Não dá. Porque a alma, gente, além de ela dizer do nosso interior, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ela também fala do profundo. A alma é esse aspecto da nossa psique que fala, olha, sai da superficialidade. Sai da aparência do amor. Mas vai para o mergulho mais profundo na sua interioridade. A alma nos chama. É interessante que hoje eu preparei um personagem, homem, para falar um pouco sobre esse movimento da alma e do amor. Escolhi um homem. E quando eu estava chegando aqui, eu falei, nossa, eu vou indo para a celebração de ser mulher, mas o meu personagem que eu quero trazer para nos chamar a uma reflexão mais profunda é um homem, que é Pedro. Aí quando cheguei aqui, olhei esse arranjo. Aliás, lindo esse arranjo. Eu olhei e a primeira coisa que me veio à memória é sobre aquela mulher viúva que Elias visita.
Então eu quero começar o nosso tempo nessa reflexão, porque vocês me trouxeram aqui. Ela não estava em pauta, mas eu acho que é um bom começo. Essa pequena história, ela se passa lá atrás. Ela fala de uma mulher viúva, que perde tudo, que não tem mais nada, a não ser um filho, e que se ela não pagar as dívidas, esse filho vai ter que entrar como pagamento de dívidas. A palavra nos fala de uma mulher viúva. Uma mulher viúva nos remete a quê? Remete à dor da separação. A dor da perda. Uma mulher em que, no sentido de alma, é uma alma vazia, doída, sofrida. Porque, como diz Paulo, o amor é sofredor. O amor é sofredor também. E essa mulher é uma mulher sofrida no amor. Se não bastasse perder esse marido, que possivelmente era a sua segurança, era aquele que dava o apoio, era a coluna que dava sustentação. Como se diz, o chão foi tirado debaixo dos seus pés. Não tem nada em casa, está com fome. E a alma, gente, a nossa alma, ela é faminta. A nossa alma, muitas vezes, ela é gulosa. Porque a nossa alma fala das nossas carências, das nossas perdas, das nossas faltas, daquilo que não temos mais. Essa é essa mulher que possivelmente nós nos identificamos com a nossa história, com o nosso contexto, com as nossas dores, com o nosso sofrimento, que é o sofrimento da perda, que é o sofrimento de perder tudo. E aí entra o profeta e diz: mas, mulher, o que tu tens aí? Ela diz: eu não tenho nada. Acabou tudo, não tenho nada. A não ser um pouquinho de azeite. A não ser um pouquinho de azeite. Não é isso que nós fazemos nas nossas dores de alma? Quando somos tomadas pela dor da perda, do assalto da morte, da despensa vazia, eu não tenho nada. E traz à memória então, não, eu tenho lá um pouquinho de azeite. E o profeta diz: então me traga esse pouco de azeite. Ele ungiu aquele pouco de azeite. E esse azeite se multiplicou. O azeite que era pouco, multiplicou a ponto dele dizer: agora, você enche todas as suas vasilhas vazias. Venda, pague as suas dívidas e fique com aquilo que restar. Quantas vezes nós nos sentimos assim com as nossas botijas vazias? Para mim, esse vaso me representa as botijas onde podemos depositar o azeite. E o azeite, ele tem esse sentido do quê? De vida. Mas o azeite ele vem de um processo tão difícil. Os frutos da oliveira, eles são esmagados, eles são pisados, eles são prensados. O azeite, podemos dizer metaforicamente, que é uma expressão daquilo que é precioso, mas que vem da elaboração do meu sofrimento. O
que tu tens. Eu não tenho nada. Mas incrível memória que nos leva a dizer, não, mas eu tenho esse pouquinho. E eu quero dizer que assim, para mim hoje, esses cântaros, eles representam isso. Porque falar de amor é falarmos desse azeite, esse líquido precioso que vem a partir do sofrimento. Por isso que Paulo fala com tamanha propriedade naquilo que é a maior expressão literária sobre o amor, universal de todos os tempos. 1 Coríntios 13 é tido como um texto, um escrito tão rico, tão verdadeiro. Mas o amor é sofredor. A alma, assim como essa mulher, a alma nos chama para a profundidade. Eu garanto, metaforicamente falando, que esse restinho de azeite estava bem no fundo. Estava no profundo. E muitas vezes nós somos chamadas a esse movimento de resgatarmos aquilo que está não na superfície, não na agonia do conflito, não nos nossos afazeres e o que fazer para resolver as nossas dores, mas estão guardadas lá no fundo da nossa alma e do nosso coração. Por isso que o profeta diz, trazei à memória aquilo que pode te dar esperança. Esse pouquinho de azeite que está ali, escondido, mas que ao trazermos a nossa memória, o Espírito Santo nos ajuda a multiplicar aquilo que era pouco, aquilo que é vazio, se torna preenchido. Obrigada por essa representação. Agora eu posso falar um pouco sobre Pedro. Quero começar quase no final da história de Pedro com Jesus. Todos nós sabemos que Pedro, enquanto discípulo de Jesus, durante aqueles 3 anos de caminhada, eles estiveram sempre muito juntos, muito presentes, com várias experiências. Pedro era tido como não só discípulo, mas também amigo de Jesus. Depois que Jesus, no segundo dia da ressurreição de Jesus, lá está Pedro, na praia do lago de Tiberíades, juntamente com outros discípulos para pescar. Afinal, essa era a profissão dele. Ele era um pescador. E agora que Jesus se foi, agora que eu não tenho mais a quem acompanhar e viver junto, eu volto para aquilo que eu tenho, que eu sei, que é pescar. E ele está ali, juntamente com os discípulos, joga a rede e não pega nada. Novamente, outra figura do nada, do vazio, rede vazia. E aí, ele chega e diz, vocês não pegaram nada. O que vocês têm para comer? Eles dizem, nada. Não tenho nada. Olha, jogue a rede. Jogue a rede à direita do barco. E eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus. E eles jogam a rede, e a rede vem abundantemente cheia de peixe. Igual a parábola, a história da mulher viúva.
Então João reconhece que é Jesus. E ele diz, é o Senhor. Aquele é o Senhor. Então Pedro, ouvindo João, e quero fazer um parêntese, João é aquele discípulo do coração. Porque é aquele que tem a alma no sentido mais presente, a alma no sentido da sensibilidade, a alma que busca o profundo, a alma que sai do aparente, que sai do julgamento, mas a alma que vai no profundo e está buscando quem é esse mestre, quem é essa pessoa na sua profundidade. Por isso que ele era considerado, João, o amigo do coração. E num dos últimos momentos na ceia, João é aquele que deita a sua cabeça nos ombros de Jesus. Não só são amigos, mas mostram que existe uma profundidade de alma, a ponto de que João sabia que ele poderia reencostar a sua cabeça no peito de Jesus, porque havia um encontro de alma. Um encontro de alma é aquilo que nos leva a ter intimidade, ter essa liberdade de expressar os nossos afetos. Pedro, quando ouve que é Jesus, e é interessante isso, ele coloca a sua túnica, porque ele estava nu. Não vamos entrar na questão de que era o costume dos pescadores tirarem a roupa para ficar pescando. Não é isso. Vamos pegar, chamar a nossa alma para olhar no sentido mais profundo. Pedro não queria estar diante de Jesus desnudado. Por quê? As roupas, gente, nos protegem. As roupas, eu diria, são aquilo que nos caracterizam segundo as nossas personagens. Como mãe, como filha, como profissional, nós vamos na embalagem, porque temos medo, no sentido mais profundo, de que as pessoas possam olhar aquilo que está por debaixo das nossas roupagens. Porque o que está debaixo das nossas roupagens é a minha humanidade, é aquilo que eu sou. Aquilo que me reveste é apenas a minha pele. E Pedro, então, se lança no mar e vai em direção até Jesus. E quando ele chega lá, ele percebe que tem um braseiro. E sobre o braseiro tinha um peixe. E junto daquelas brasas e daquele peixe, tinha pães. E Pedro, quando chega e vê que é Jesus, Jesus diz, olha, vinde e jantai. Esse é o primeiro movimento de Jesus para com Pedro, vinde, jantai. Por quê? Ele está falando não só no sentido afetivo, mas ele está dizendo, olha, você está com fome. Porque o amor é aquilo que nutre. A alma carente é a alma faminta. E é como se Jesus dissesse, Pedro, a sua alma está faminta. Você está carente, coma. E logo chegaram os outros. E Jesus diz, traga mais peixe. E vamos comer. Isso é intimidade. Eles estavam sentados no chão. Mas quando chamamos alguém à nossa casa e trazemos à nossa mesa, se não tem intimidade, é um convite para a intimidade. Nós não colocamos qualquer pessoa na nossa mesa. Porque a gente quer comer do mesmo pão. A gente quer comer
da mesma massa. A gente quer ter esse movimento de encontro e de reciprocidade. E comer significa restaurar não só a fome do corpo, mas restaurar a fome da alma. O amor, ele pede reciprocidade. Amar e ser amada. Essa é a nossa busca. Esse é o movimento dinâmico da nossa alma nessa questão do amor. E é para isso, então, que Jesus chama Pedro. E ele diz para ele: Pedro. E eu queria ter começado exatamente por essas falas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nesse sentido, eu quero trazer para a nossa reflexão aqui um pedacinho, partilhar um pedacinho desse pão e desse peixe, e que você possa ir no secreto do teu coração e da tua alma, se fazer essa pergunta: Jesus, eu te amo? Jesus, eu te amo? Segundo momento, se faça a pergunta chave: eu me amo? Eu me amo. Por favor, é só eu me amo, sim ou não? Não é para quantificar. Nós temos uma tendência em dizer: eu amo um pouquinho, não amo muito. E a maioria vai me dizer: olha, eu não sei se eu me amo, mas eu gostaria muito de me amar. Olha as botijas vazias. Eu me amo. E Pedro diz então para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Dizem, os teólogos, que há uma distinção do amor que Jesus pergunta e a resposta que Pedro dá. Eu diria que, na minha percepção, Jesus está falando de um amor de alma, de profundidade, de entranhas de seres que se encontram e sabem um e o outro que são humanos. E por sermos humanos, o nosso amor é imperfeito. Amamos de forma imperfeita. E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele estava dizendo: Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto. Mas aí vem essa fala de Jesus que legitima quem é Pedro. E diz a ele: então, apacenta os meus cordeiros. Apacenta. Jesus tem a percepção da profundidade, da verdade, do comprometimento de Pedro para com ele, porque o amor, ele pede compromisso. A alma, ela pede comprometimento, porque a alma é aquela que vai em busca da verdade, vai em busca da lealdade, vai em busca da fidelidade. E só podemos encontrar isso, gente, no exercício do amor. Porque não existe amor sem alma, e não existe alma sem amor. E pela segunda vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele, novamente, responde talvez com a mesma emoção: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuida, apacenta das minhas ovelhas. Por que Jesus faz essa distinção? No primeiro momento, ele diz: cuida dos meus, apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros, gente, eles têm chifrinhos. São aqueles que dão mais trabalho. São os mais agressivos. São aqueles mais ásperos. E que muitas vezes nós nos reconhecemos como cordeiras.
temos chifres, somos agressivas, temos medo da proximidade, temos medo do vínculo, temos medo de trazer alguém na minha casa para sentar à minha mesa e vamos conversar, vamos nos ver, vamos saber quem somos. Muitas vezes nós somos essas cordeiras que temos medo do amor. Mas como medo do amor? Temos medo do amor. Porque o amor assusta. O amor, ele requer disponibilidade. Disponibilidade significa abertura do coração, abertura da alma. E se nós pensarmos, hoje, a realidade em que nós vivemos, como diz aquela chamada num dos programas da Globo News, que mundo é este? Que mundo é este? Eu não estou falando das tragédias, eu não estou falando questões políticas, não nos compete. Eu estou falando da destruição de pessoas. Eu estou falando da banalidade da vida. Hoje se mata por um cigarro, hoje se mata porque você me olhou feio. Onde está a alma desse mundo? Onde está a profundidade de olhar para um ser humano e reconhecer nele a presença de um Deus que o fez à sua imagem e semelhança? E, portanto, quando eu olho para alguém e reconheço isso, eu abro o meu coração, eu abro a minha alma para que nós possamos ter um encontro. A minha alma é faminta de encontro. A minha alma é faminta de amor. A minha alma é faminta de atenção. A minha alma é faminta. E pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro ficou chocado, agora bateu diferente, ele ficou triste. Por quê? Porque dessa vez, pela terceira vez, essa terceira pergunta, ela penetra de forma mais profunda. E aí, possivelmente, ela resgata em Pedro o último momento dele com Jesus. O último momento de Pedro com Jesus foi quando Jesus diz: olha, essa noite eu vou ser entregue. Vocês vão se sentir escandalizados por mim. E vocês, agora usando a minha leitura, e vocês vão me excluir, vocês vão ter vergonha. Vocês não vão querer se identificar comigo. E Pedro, então, lógico, Pedro é tido como o impulsivo, aquele que tira a espada e corta a orelha, que é a expressão de nós mesmas quando somos fazedeiras. Nós somos impulsivas no fazer, no resolver, no tirar da frente. Nós somos impulsivas nessa atitude heróica de que nós temos que resolver a vida dos outros, porque amamos. Nós somos impulsivas quando queremos controlar a vida dos outros, porque amamos. E Pedro diz para Jesus: Senhor, todos esses aqui podem te negar, mas eu não. Eu morro por ti. Eu morro por ti. Olha que fala.
Olha que resposta. Momentos depois, horas depois, está ali Pedro, Jesus sendo levado, Jesus preso, os discípulos sendo olhados com olhar discriminatórios, acusativos. Onde está Pedro? Pedro está escondido. Está na espreita de ver o que estava acontecendo. Pedro não tinha compromisso. Ele tinha compromisso no fazer. Ele tinha compromisso de ser o companheiro que ia à pesca e vamos fazer juntos. E eu sei que a maioria de vocês já tiveram experiências nas nossas amizades, que enquanto temos coisas para fazer juntos, somos as melhores amigas. Quando temos um projeto que estamos ali, nos dedicando em nome do projeto, nós somos amigas. Mas quando isso acaba, onde está a minha amiga? Onde está a minha amiga? E o que Jesus disse para Pedro é isso. Você está dizendo que vai morrer por mim, mas você vai sentir vergonha de ser meu amigo. Mas como é a vida, né? Nós nos escondemos quantas vezes como Pedro? Quantas de nós já não tivemos pessoas ao nosso derredor que perderam tudo, que não eram aquilo que nós imaginávamos? E o que nós fazemos? Nós nos escondemos dessas pessoas. Porque eu não quero comprometimento. Não me envolva. Estou fora. Ah, minhas queridas, como é difícil a tarefa do amor. Como é difícil a tarefa da alma. Então Pedro, ele é visto por uma das criadas, e ela diz: você estava ali. E ele diz: não, eu não. Segundo momento, ele está ali, no outro lugar, escondido, e a mesma criada diz: não, eu tenho certeza que você é, porque você é um galileu. Ele diz: eu? Não. Aí um dos homens que estava ali disse para ele: você é um dos deles. Ele diz: eu nem conheço esse homem. Nem conheço esse homem. Pedro, o que acontece? Que divisão é essa? Que esquizofrenia é essa? Que esquizofrenia de sentimentos, de compromisso, de coração. Que coração dividido. Mas algo acontece. E eu diria, né, isso na psicologia tem o nome de sincronicidade. Algo acontece que vem à memória. O galo canta 2 vezes. Ora, o que tem a ver o galo cantando? Talvez ele cante no mesmo lugar, na mesma hora, não tem significado nenhum. Mas nesse momento, gente, algo acontece diferente na vida de Pedro. Porque vem à memória dele que ele diz: Pedro, olha, não fale que você pode morrer por mim. Porque hoje você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. 2 vezes. Antes do galo cantar 2 vezes. Não é uma só não. Porque às vezes uma só passa despercebido. E neste momento veio a memória. E a palavra nos diz que então Pedro, ele se retirou daquele lugar, onde possivelmente ele achou que estava seguro, protegido, e não identificado. Ele vai para fora e chora.
O choro é uma expressão do quebrantamento. O choro é uma expressão daquele movimento da alma que vai do nosso inconsciente para o consciente e nos mostra as nossas sombras, as nossas misérias, as nossas dificuldades, no sentido: Pedro, você traiu Jesus, você está negando Jesus. O choro, ele revela o arrependimento. Mas não é o arrependimento racional. E uma coisa importante, viu, gente? Eu creio que nesse momento em que Jesus chora, não é por culpa. Ele não teve tempo de sentir culpa. Ele poderá sentir depois. Mas naquele momento é como se o Espírito entre e diz: Pedro, o que você está fazendo? É como se o Espírito acolhe essa alma ferida, faminta de reconhecimento. Pedro nos fala disso. Fala de uma verdade em nós, que nós somos sedentas, famintas de reconhecimento. Nós queremos ser especiais. Por isso, muitas vezes, nós nos escondemos atrás dessa temática de amar e sermos amadas. Sem ter a consciência da nossa fome, sem ter a consciência de quantos peixes e quantos pães eu tenho para partilhar com as pessoas a meu redor, sem ter a profundidade, de fato, do que eu tenho na minha alma, de potes cheios de azeites, que eu possa partilhar. Ou se a minha alma ainda está vazia, eu só tenho um pouco. Mas se eu não tenho o movimento do reconhecimento, mesmo que seja do pouco, eu vou continuar vazia. Que mundo nós vivemos? As pessoas hoje estão desnutridas do amor. As pessoas hoje estão sem alma. As pessoas hoje estão no vapt-vupt, ação, reação. Não há um movimento, um olhar, um chamado para olhar mais profundamente. E então Pedro, quando Jesus pergunta para ele, pela terceira vez, tu me amas? Ele fica triste. Porque com certeza veio à sua memória. E eu diria, vir da memória é um movimento da alma que chama Pedro da superfície, da negação. E como gostamos disso? Como nós gostamos da superfície? Porque a superfície, ela não compromete. A superfície não dá trabalho. As coisas superficiais, elas nos distraem, mas não nos alimentam. E quando o coração e a alma é carente, destituído, faminto, vazio. Quando a nossa alma e o nosso coração não é preenchido pelo amor, nós preenchemos o nosso coração e a nossa alma com os nossos vícios. Por que será que a droga, adicção, o uso de drogas, está cada vez mais? Não é um sintoma da ausência do amor? Não é um sintoma da ausência da alma de fato? Esta alma em que o Senhor se fez presente quando eu ainda era uma substância sem forma. A ausência de Deus nesse sentido. Porque aquele que está presente quando ainda eu não sou nada, mas Ele sabe o que eu posso ser. E esse é o caminho, então, do quê? Da esperança. A esperança.
Pedro, tu me amas? E aí ele diz, de uma maneira possivelmente tão profunda, e diz com alma: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Quantas vezes nós nos vemos como Pedro, nesse embate com os nossos conflitos, com as nossas realidades, nas nossas negações. Como nós temos um desejo de negar a verdade. Como nós temos a tendência de afofar aquilo que está pedindo socorro. Como nós temos, essa capacidade de minimizar o sofrimento do outro. Porque se eu olhar o sofrimento do outro, eu vou de encontro. Eu vou dispor a minha alma, eu vou dispor o meu amor. Mas isso dá muito trabalho. A tecnologia é uma bênção. Mas a tecnologia está matando a alma. Precisamos da tecnologia. Não tem caminho de volta. Vai ser cada vez mais tech. Mas será que o percurso da alma vai acompanhar? Ou nós vamos crescer destituídas, a humanidade vai crescer destituída de alma, de amor? Pedro significa pedra. Vem da palavra Petros. Que significa também rocha. Esse é o nome, esse é o significado do nome Pedro. E nós sabemos que o nosso nome, ele tem um significado. É o significado que eu dou para o meu nome. Como? Com a minha história de vida. O meu nome revela a minha identidade. Pedro revela a identidade dele como uma pedra, duro, coração de pedra. Ótimo no fazer, ótimo no realizar tarefas. Tem uma tenacidade, porque a pedra dá isso, viu, gente? O coração de pedra nos dá força, nos dá tenacidade. Mas o coração real, que é de carne, ele tira a nossa tenacidade diante do sofrimento. Por quê? Porque o nosso coração é sensível. O nosso coração é vulnerável. O nosso coração é mole. Mas, Dora, coração mole sofre. Eu não quero sofrer. Não é? Não quero sofrer. Então, gente, de alguma maneira nós aprendemos através das nossas negações, dos nossos mecanismos de defesa ao amor, ao vínculo, a nos tornarmos pessoas duras. Duras. Quando fazia mestrado na USP, na década de 80, me lembro que um dos grandes experimentos foram com os chimpanzés. Um experimento que estava tentando descrever a relação dos filhotes com as suas mães. Então colocaram lá uma mãe, chimpanzé, peludona, gordona, bem mãe, amorosa, com aquele colo fofo. E soltaram os chimpanzézinhos. Do outro lado puseram uma chimpanzé toda estilizada, meia coberta de pelos, mas o colo dela, o peito dela era de arame farpado. Soltaram os chimpanzézinhos ali e eles correram para suas mães. Aquela que é fofa conseguiu acolher o seu filho e ele permaneceu. Aquela que tinha arames, que é conhecida até hoje esse experimento, porque ele é muito atual,
as mães de arame, a chimpanzé de arame, que são aquelas mães que, em nome de educar bem para que os filhos sejam bem-sucedidos e ganhem muito dinheiro, são pessoas frias, são pessoas como o arame farpado que está sempre cutucando, olha, não se acomode no meu colo, vai para a vida. Não que vocês dizem isso, né? Ninguém, né, na sua sã consciência vai falar isso. Mas quantas vezes no nosso coração a gente sente isso, vai crescer, vai ganhar dinheiro, vai fazer parte do padrão desse mundo sem alma, mas de um mundo que é rico e tem poder porque tem dinheiro. A alma é carente, gente. Se nós não temos amor, e se não nutrimos amor por nós mesmas, nós corremos atrás, mesmo que sejam moinhos de ventos, ilusões, mas aquilo que nos dá a sensação de pertencimento, de proteção, no poder, no status. E naquele momento ali, Jesus não estava sendo uma mãe de arame. E eu sempre digo como nós temos tanto material psicológico para aprender com as atitudes de Jesus. Ele não julga, ele não fala, está vendo, Pedro, eu disse que isso ia acontecer. Meu Deus, como nós fazemos isso? Eu não te disse que isso ia acontecer? Eu te avisei. Por que será que essa, né? Só fazendo um recorte, por que será que a gente precisa deste lugar? De dizer, com a mão na cintura, né? De dizer, eu tinha certeza, eu não te disse? Que alma vazia, que coração vazio de amor. Porque onde entra o julgamento, entra o medo. Nós julgamos porque temos medo. E onde tem o medo, não tem amor. Eu tenho medo de perder o controle. Eu tenho medo de não ser mais importante. Então eu tenho sempre que botar a mão na ferida e dizer, eu não te disse? Jesus não faz isso com Pedro. Pelo contrário, Jesus aqui, lógico, ele é o símbolo da alteridade, da dinâmica, da consciência de alteridade, que significa, eu sou eu, você é você. Eu não posso desejar que você seja você, nem você possa desejar que eu seja. A dinâmica da alteridade é aquela que diz, olha, eu sou diferente de você, mas ok. Não precisamos ser iguais, não precisamos pensar iguais, não precisamos que a nossa alma seja igual. Essa é a dinâmica de Cristo. Cristo, porque essa é a dinâmica da unção, porque Cristo significa ungido de Deus. Mas não temos espaço para essa unção. Não temos. Jesus, então, afirma. Ele diz, eu sei. Mas isso é problema seu. Conseguimos fazer isso com as pessoas que amamos? Conseguimos fazer isso conosco mesmas? Eu sei, Dora, que você é imperfeita. Eu sei, Dora, que você é miserável. Eu sei, Dora, que você tem as suas manobras para ter reconhecimento, amor, aceitação, status. Olha aqui, eu estou aqui. Estou no palco da IBAB. Fazemos manobras, gente. E as manobras, eu diria, são tudo aquilo que me traz alguma coisa, mas é enganosa.
As nossas manobras, elas nos distraem da real atitude que temos que ter diante das nossas dores, sofrimentos, faltas. Fazemos manobras. E Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não é mais cordeiro. Há uma mudança aqui, um chamado por uma mudança de dinâmica de consciência. Não precisa, o amor, ele não pede pegar no chifre. O amor não pede que você tenha que se confrontar com as pessoas nas cobranças. O amor não pede que você tenha que bater de cabeça. A alma pede amor, a alma pede coração. A ovelha é um dos símbolos de Jesus. É um dos símbolos do coração, do amor. Um amor tão incrível, tão grande, que se sacrifica por mim e por você. Cuida das minhas ovelhas. As ovelhas são aquelas que vão para o sacrifício. Quem de nós quer ir para o sacrifício? Quem de nós quer sacrificar a nossa agressividade, o nosso orgulho, a nossa arrogância? Quem de nós? Quem de nós quer sacrificar a nossa tendência de perfeição, de perfeccionismo? Quem de nós queremos sacrificar a super-heroína que achamos que somos? Porque o sacrifício da ovelha, ela nos dá a redenção. O sacrifício da redenção da nossa humanidade. Se eu fosse pastora, eu ia falar, amém. Gente, isso é profundo. A redenção da nossa humanidade. A nossa natureza humana que é imperfeita, que é Pedro, que é áspero, que é rochoso, que é pedra no sentido de entendimento, de nível de consciência, de nível de reflexão. Nós adoramos ficar na dinâmica da consciência do patriarcal. Porque a dinâmica da consciência de patriarcal tem a sua função construtiva, que é colocar limite, leis, regras. Mas nós utilizamos isto, gente, para humilhar e envergonhar as pessoas que amamos. Um dos símbolos da dinâmica patriarcal é a espada, que vai o tempo todo ferindo. Ah, mas a gente precisa disciplinar. A gente precisa ensinar o que é a vida. Me perdoe, mãe. A sua tarefa maior é caminhar, não é nem ensinar, é caminhar junto com o seu filho, com a sua filha, neste caminho de descobrimento do que é o amor e a aceitação. Caminhar juntos. Amar e ser amada. Amar e ser amada. É junto. E é interessante, porque nessas descrições, seja em Marcos, seja em Mateus, e principalmente aqui em João, quando se refere a Pedro, não é só Pedro, é Simão Pedro. Vocês observaram isso? Simão Pedro, é um nome duplo. Maria Carmen, Ana Maria. Então, quando eu digo que o nosso nome tem significado, quem tem nome duplo, tem dois nomes para ter significado. Tem uma dupla identidade. Nós temos uma identidade, gente. Principalmente quando a gente não tem consciência, a gente tem uma identidade fragmentada. Nós somos um pouquinho de tudo. E não estou falando com crítica, não. Estou falando como verdade, que precisamos acolher.
A grande busca do amor é a completude. Amar e ser amada para sermos pessoas completas, a completude. E muitas vezes essa ideia é distorcida. Nós queremos que os outros sejam a metade que nos falta. Que os outros sejam o pedaço que nos falta. Aí então eu vou estar completa. Louca ilusão. A completude está em nós mesmos. Como diz aquela música, voltei para reunir os pedaços. Cada momento em que nós olhamos para a nossa alma, ela nos diz, vamos, recolher os pedaços para que possamos ser inteira, porque Deus não nos quer um vaso perfeito. Deus nos vê como aquele vaso todo trincado, colado, mas é um vaso. Aliás, nós como vasos quebrados, aqueles lugares que a gente põe a cola e não entra, não une, fica ali trincado e a gente, quando a visita vem, a gente vira. A gente gosta do vaso, a gente não quer se desfazer, mas a gente não quer que as pessoas percebam que ele está. Nós não queremos que as pessoas percebam que eu sou imperfeita. E uma música lindíssima, que eu não saberia falar o nome agora, ele diz que é por essas rachaduras e essas trincaduras, e esse lugarzinho que não cola mais, é por aí que a luz redentora de Deus penetra em nós. Gente, não é pelo pancake. Eu estou muito em casa, né? Sabe, não é nós usamos para deixar a nossa cara perfeita e linda, não. Bem, gente, eu por mim ficaria aqui, mas eu sei que nós temos ir. Mas eu quero fechar a história de Pedro. Simão Pedro. Pedro é rocha, é pedra, é dureza. Difícil de algo penetrar. E se algo não penetra, eu fico na superfície, eu não vou para o fundo. Enquanto que Simão significa, prestem atenção, Simão significa aquele que ouve. Não é incrível? Não é incrível os símbolos que vêm para a nossa reflexão? Simão é aquele que ouve. A alma pede, gente, a escuta. A alma pede a escuta. Por isso que na dinâmica de amar e ser amada, 3 coisas são muito importantes. Tendo em conta que amar e ser amada está dizendo de encontro de pessoas. Está falando que amar e ser amado significa o quê? Uma dinâmica relacional. Eu e o outro. Mas para que haja, de fato, vínculo, raízes, pertencimento, essas relações e todas as relações, eu diria, é fundamental que tenha palavras. Que você possa falar, que você possa expressar, que você possa perguntar, que você possa mostrar a sua dor, que você possa falar abençoando o outro. O segundo é gestos e atitudes. Se as palavras são vazias, porque o teu coração está vazio, não vai servir para nada. O vento leva. Mas se as tuas palavras têm verdade, têm significado, não fique só nas palavras, tenha gestos. O amor pede gestos.
Não adianta eu dizer para você falar, puxa, eu te amo, se eu não tenho gesto, se eu não tenho atitudes que estejam falando deste amor. As palavras, os gestos, elas são formas da linguagem da alma. Por isso que as palavras, um tempo muitos atrás, tinham, a palavra tem poder. E tem, viu, gente? E tem. As palavras, os gestos e atitudes. E algo fundamental em qualquer relacionamento, Lídia, silêncio. Como o silêncio é difícil. Ao mesmo tempo, muitas vezes o silêncio é um subterfúgio e uma manobra que eu arrumo para não enfrentar aquilo que eu tenho para falar. Muitas vezes o silêncio é um subterfúgio para eu punir aquela pessoa que me feriu. Não, eu estou falando no sentido real do silêncio, que é o silêncio onde eu posso escutar a mim mesma, escutar a minha alma é sedenta da escuta. A minha alma é sedenta de me ouvir, a minha alma é sedenta de ouvir Deus. A minha alma é sedenta de ouvir verdadeiramente o outro. Como é difícil escutar o outro, porque o outro começa a falar, eu já olho para ele e já sei o que ele vai falar. É sempre assim, ele começa assim, eu já sei. Eu desligo. Por que será que as pessoas sempre repetem a mesma coisa? E por que será que a gente sempre se cansa das mesmas coisas que as pessoas repetem? Porque elas não foram ouvidas. Elas não foram acolhidas. Elas não foram vistas. Elas não foram abençoadas com um olhar de dignidade, que na relação amorosa significa eu te acolho como você é, não como eu gostaria que você fosse. Essas três coisas são fundamentais nas relações, gente. Porque o silêncio, ele me faz o quê? Calar essas vozes. Calar essas vozes interiores de culpa, de acusação, de briga, de enfrentamento, de amargura, de ressentimento. Eu preciso desse silêncio para que eu possa ouvir de fato a voz que vem do profundo do meu ser, que é a verdade que eu preciso me ouvir naquele momento. E é no silêncio que Deus nos fala. Deus não nos fala no burburinho, não. Nós vamos às igrejas, ouvimos. Coisas importantes, coisas ricas, mas a nossa escuta, na maioria das vezes, está fechada. E eu digo, como nós precisamos abrir a nossa escuta, nem que for para uma única palavra, para que ela possa descer nas profundezas, nas minhas entranhas, e fazer algo, gestar algo de novo, que me possa dar esperança. E é isso que Jesus faz com Pedro. Porque a esperança, a gente espera por aquilo que está por vir. Senão, que esperança é essa? Como é difícil a espera. A espera de que as coisas aconteçam como eu quero, que as pessoas se tornem como eu quero, que as coisas... Estou falando da espera da alma, a espera do amor, que diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele o remete para o futuro e ao patriarca da igreja. Mas tem uma coisa importante. Simão Pedro, aquele que escuta. Em todos os momentos aqui, fiz uma pesquisa da historinha de Pedro.
Em todos os episódios mais importantes, gente, tem a ver com a escuta. Jesus andando pelo mar da Galileia, nas praias, ele vê os pescadores e ele diz, olha para Pedro e diz, vem. Há um chamado, escuta. Quem escutou? O Pedro ou Simão? Talvez por Pedro ele continuaria ali pescando. Mas nesse momento, quando Jesus o chama, ele não chama o Pedro, pedra, ele chama Simão, aquele que ouve. Em outro momento, quando Jesus diz para ele, olha Pedro, ouça o que eu vou te dizer, você vai me negar. A escuta, ele escutou? Não. Eu? Jamais. Essa é essa escuta da superfície. A escuta que nós falamos, né? A escuta que a gente não se reconhece. Eu não me reconheço nessa fala. Ouço muito isso de paciente. Eu não me reconheço nessa fala. Essa não sou eu. Simão Pedro. Duas instâncias da minha alma, da minha psique. E eu quero convidá-las agora para a gente ter um olhar e um momento do coração de reflexão. Quem é Simão em mim? Quem é Pedro em mim? Eu me reconheço. Eu me reconheço nessa mulher em mim, da escuta da alma, da escuta do profundo, da escuta do espírito, da escuta do outro. Ou eu sou como mais Pedro, mais dura, menos sensível, porque a escuta precisa de sensibilidade, gente. Muitas vezes nós nos endurecemos porque nós não queremos transformação e mudança. E Jesus nos traz essa proposta de nós unirmos essas instâncias em nós que ficam tão fragmentadas, onde eu não preciso ser só Simão, onde eu não preciso ser só Pedro, mas eu possa ser uma pessoa inteira, tendo consciência do quê? Consciência das minhas divisões e das características em mim. Já vou acabar. Fechando. A gente está falando de um pescador. Pescador é aquele que joga a rede no mar. E o mar, gente, ele simboliza o profundo. O mar, ele simboliza onde as coisas estão ainda sem forma, mas que vira a superfície, vai ter uma forma. O mar é onde estão os peixes. Os peixes têm a ver com a nossa fecundidade, os peixes têm a ver com vida. Por isso que Jesus diz, Pedro, você vai ser pescador de homens. E isso daqui me lembra aquele lugar que a gente pega os peixes e põe dentro. Então eu quero fechar realmente, desejando a cada uma de vocês que vocês possam levar alguns peixinhos, um pouco de azeite, para que vocês possam se ver cada vez mais nessa dinâmica da alma e do coração, que é amar e ser amada. Muito obrigada.